Hoje, então, o tema dessa live sobre Euclides seriam as definições, os postulados e as noções comuns. Então primeiro eu vou começar, estava lendo um artigo de História da Matemática sobre o começo dos sistemas axiomáticos, né? A origem, o começo da história deles, né? Então, ele começa com a discussão a respeito da influência ou não da filosofia no sistema axiomático de Euclides, né? Existe toda uma discussão a respeito, né, do sistema de Euclides, né? Por exemplo, Seidenberg é um autor de História da Matemática que acredita que os três primeiros postulados são originais, e o quarto, que diz que todos os ângulos retos são iguais, e o quinto, que é o famoso postulado das paralelas, esse quarto e o quinto seriam espúrios, né? Seriam interpolações, teriam sido acrescentados depois. Ele baseia esse argumento na teoria dele de que aquele livro do Euclides é uma teoria antiga de construções geométricas. Euclides teria recebido toda essa teoria, né, e organizado, mas que teria vindo com esses axiomas, com esses postulados, né, só esses três primeiros. Vamos tentar entender o que é definição, postulado e noção comum. Essa discussão é útil, é interessante, porque essa do historiador que eu estava lendo, que é o Wilbur Quinault, ela é interessante na medida em que você vê que há várias discussões a respeito do que eles são ou deveriam ser, né? Então ele começa falando de Aristóteles e dos elementos do sistema axiomático apresentados pelo Aristóteles nos analíticos posteriores. Então, no começo do livro e mais para o meio, Aristóteles apresenta duas versões, né? Então você teria os axiomas, que seriam verdades autoevidentes, e as noções comuns, que seriam propriamente os axiomas, né? Eles davam o nome de axiomas. Então, por exemplo, os 5 postulados de Euclides não estão referidos lá como axiomas. O que está referido são as noções comuns que eu botei nos stories, né? Aí depois, além dos axiomas, você tem as teses, que poderiam ou não ser demonstradas, assim, mas as teses se dividem entre hipóteses e definições. A hipótese é uma afirmação da qual você vai partir, que poderia ser uma afirmação de existência do objeto, né? E a definição é você dizer o que é o objeto de que trata o sistema axiomático. Mas aí mais para frente o Aristóteles apresenta o seguinte: ele apresenta o axioma como noções comuns, né?
elas são verdades a respeito de vários assuntos, né, de várias ciências, são verdades autoevidentes que não se aplicam só àquela ciência, são gerais. Você tem os postulados que são específicos daquela ciência, então os postulados de Euclides, você vê, eles são específicos a respeito. Os postulados de Euclides são específicos a respeito da geometria. Se você olhar as noções comuns, elas são mais gerais, né? Então fala de todo e parte, né? O todo é maior que a parte. Duas coisas que são iguais a uma terceira são iguais, né, entre si. Se você acrescentar duas coisas iguais a dois iguais, então você vai ter um terceiro par de coisas iguais. E por aí vai. Então você teria os axiomas, que seriam as noções comuns a várias ciências, os postulados que poderiam ser autoevidentes ou não, passíveis de prova ou não, mas parte deles, eles são específicos a respeito daquela ciência, no nosso caso da geometria, e você teria as definições e as hipóteses ficam sobrando. Essas afirmações de existência não aparecem nos elementos de Euclides. Euclides não afirma que existe um círculo, existe um ponto. Ele não parte dessas afirmações. Então você fica com o Knorr, ele fica com isso na cabeça, né? E ele resolve mudar mais ou menos o nível a escala de onde ele está partindo. Ele fala assim: a gente pode olhar isso aí como elementos de qualquer tipo de demonstração. Então, como qualquer demonstração, o que você tem? Quais são os elementos? Você tem uma afirmação a ser demonstrada, né? Está lá um teorema que você quer demonstrar. Você tem as premissas, podem ser verdades autoevidentes ou teoremas que você já provou, acabou de provar e vai usar para demonstrar o teorema seguinte. Você tem que saber a definição do objeto de que trata, né, a afirmação que você vai provar. E aí onde entra a hipótese? A hipótese, ela aparece no começo da demonstração como uma afirmação não exatamente de existência, mas de exposição, que eles chamam, né? Então, essas afirmações do tipo: seja ABC um triângulo, vamos dizer que você quer provar um teorema a respeito de triângulos, e aí você vai precisar começar a demonstração nomeando os vértices, né? Dando nome aos elementos do triângulo e apresentando o triângulo. Então ele disse que isso aí seria um tipo de hipótese, de afirmação de existência. Então é interessante você ver que esses elementos aparecem em qualquer demonstração, né? E aí ele dá essa versão dele do que ele acredita que seria a hipótese aparecendo nos elementos de Euclides.
Então, isso aí mais ou menos esclarece o que são esses objetos, né? Definições, noções comuns, postulados e as hipóteses. Mas aí eu quero entrar também especificamente nas definições, postulados e hipóteses do livro 1. Né? Então, se a gente olhar para as noções comuns, que eu coloquei primeiro nos stories, e na ordem lá elas aparecem por último, elas são verdades bem gerais a respeito de quantidades. Né? Então, o todo é maior que a parte, você pega duas quantidades iguais a uma terceira, elas são iguais. Né? Essa aí você poderia ver como um princípio de identidade, mas as outras noções comuns, elas dizem respeito mais apropriadamente a quantidades. Né? Se você acrescentar o mesmo a duas quantidades, você tem de novo duas quantidades iguais. Né? Então são verdades bem gerais a respeito da quantidade. O interessante é que, por exemplo, Seidenberg mostra num artigo, num Suva Sutra, que é um livro védico de construção de altares, aparece uma espécie de demonstração bem antiga que é a respeito da área do trapézio. Ele apresenta um trapézio em particular e pede das dimensões do trapézio, né? Base menor, base maior, altura, e pede a área. E ele apresenta um método, mais ou menos uma demonstração da área, né? Do trapézio, que é você cortar por uma das alturas um canto do trapézio e colar do outro lado e obter um retângulo. Então ele considera isso uma espécie de demonstração, uma das mais antigas que aparecem nesses textos de matemática antiga. E é interessante ver que a maneira de demonstrar é mais ou menos essa, de corta e cola, de você dividir o todo em partes e rearrumar, e você ter uma intuição da equivalência das áreas do objeto original e do objeto que você obtém. Né? Além de você levar a situação a um caso mais básico, né? Que é o da área do retângulo. Né? Então, as noções comuns são essas noções mais básicas de quantidade, que seriam os chamados axiomas. Né? Os postulados, você tem os três primeiros, que são construtivos. Né? Ele postula que você, dados dois pontos, é capaz de traçar um segmento de reta que une os dois. Ele também postula que, dado um segmento de reta, você consegue prolongar numa reta. Você aumenta, né, esse segmento, você prolonga a reta na qual ele está contido. Dado um segmento, você é capaz de construir um círculo com aquele raio e com um determinado centro, né, no plano. E aí você tem o quarto e o quinto, são a respeito de perpendicularismo e paralelismo. Então, ângulos retos são todos iguais.
e o quinto, o postulado das paralelas, né? A gente sabe que o postulado das paralelas ele tem toda uma história de discussão. Teve gente que tentou provar, teve gente que tentou encontrar uma maneira de demonstrar, né? E essa história toda acabou na construção das geometrias não euclidianas. Mas o postulado 4 também tem uma certa discussão, porque fica parecendo um princípio de identidade aplicado a um caso particular de ângulos. Mas pode não ser bem assim, porque o ângulo reto ele é uma espécie de unidade, né, que você usa para medir os outros ângulos. Nos elementos o Euclides não usa graus, né? Nem graus, nem radianos. Radianos foi inventado depois, né? A unidade em graus era usada na época, mas a unidade que o Euclides usa é o ângulo reto. Aparece lá o ângulo reto, meio ângulo reto, né? Dois retos. E o ângulo reto é uma espécie de unidade natural, né, dos ângulos. Mas se você pensar bem, como nas noções comuns você tem os assuntos básicos aí a respeito de qualquer quantidade, nos postulados você também tem os assuntos básicos a respeito de alguma verdade a respeito dos assuntos básicos da geometria plana, que começa com a construção de segmento, né, círculo, reta. Você vai usar os segmentos para construir os triângulos, quadrados e outros polígonos. E o perpendicularismo e o paralelismo, né, que também são dois assuntos básicos. Então, se você olhar os postulados por temas, assim, né, pela temática deles, acaba que esses temas básicos da geometria aparecem nesses postulados. E as definições? As definições, então, são as mais discutidas, porque muita gente acredita que as definições de Euclides meio que não dizem nada, elas basicamente não chegam a ser usadas, não são úteis nas demonstrações. Muita gente discute se ele deveria ter definido, se não deveria ter partido do fato de que, como você vai ter que partir de algum conhecimento inicial, né? Ninguém vai partir do vazio, nem vai voltar indefinidamente, tentando definir ponto a partir de outra ideia que você vai definir e vai voltar indefinidamente. Não dá, né? Então ele deveria ter partido do fato de que quem vai estudar aquilo já sabe o que é ponto, reta, né? Plano. Então, mas é interessante ver também pela temática que, por exemplo, as definições de linha, de reta, de plano, se baseiam nas direções, né? Ele diz que a reta é um comprimento sem largura. O plano é um comprimento com largura. Se você for comparar depois, ele define volume, né? E o plano com relação ao volume, o plano é um comprimento com largura sem altura, né? Então você
não usa nas demonstrações essas definições, mas elas estão dizendo que ele está partindo da ideia de direções do espaço, né? Você poderia discutir, e há toda uma discussão, se você deveria partir de elementos materiais, né? Assim como o pessoal às vezes usa na demonstração alguma coisa que remete a um movimento, e objetos matemáticos não se movem, né? Quando você diz que deslocou um triângulo para outro lugar, já é outro triângulo, né? Então, no mundo dos objetos matemáticos não haveria movimento. Isso está mais ou menos certo, mas não impede a pessoa de usar, como se usa muito em matemática, usar o termo que se refere ao objeto matemático como o termo da situação de onde essa quantidade foi abstraída, né? De onde esse objeto matemático foi abstraído. Então, acho que o fato dele usar as direções do espaço e as direções nesse sentido, como é que eu vou dizer? Nesse sentido bem cotidiano, assim, comprimento, largura, tem a ver com isso, né? O fato de você usar o termo saído de uma situação concreta não quer dizer que o objeto matemático se comporta, obedece a essas limitações, a essas propriedades da situação concreta. Então, esse era o assunto da live de hoje. Então, semana que vem eu continuo falando desse tema, falando dos elementos de Euclides. Ainda vou escolher o tema